Eu espero que você tenha conseguido chamar os amigos com os quais você tem a liberdade para se comunicar e indicar o fato de que esse programa está iniciando agora, porque eu quero ler com você em 1 aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que moravam em Corinto, ali no istmo do Peloponeso, entre o mar Adriático e o mar Egeu. Paulo escreve a eles e no capítulo 15 dessa primeira carta, ele diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está dizendo aos de Corinto que ele tinha passado para eles algumas coisas acerca do Evangelho de Jesus. A primeira foi a informação histórica. Jesus é histórico. Nasceu no tempo e no espaço. Ele nasceu nos dias do rei Herodes, nos dias em que César Augustus era o imperador do Império Romano. Foi ele que ele nasceu, com esse conjunto de história da civilização à volta. Isso é história. E nasceu em Belém, da Judéia, um espaço, um lugar a 5 quilômetros de Jerusalém. Então ele está tratando da informação histórica. Ele disse, eu recebi, eu não estava lá, mas do jeito que eu recebi, de testemunhas oculares que com ele estiveram, eu passei a vocês. E o que eu passei é segundo as Escrituras, ou seja, tem coerência com todas as promessas que as Escrituras anteriores do Velho Testamento faziam acerca desse que seria o Salvador, e que era o Salvador. Então, eles me informaram, e eu recebi a informação histórica de que ele morreu. Isso eu recebi deles. Agora, isso aconteceu segundo as Escrituras. E recebi a informação histórica que veio das testemunhas oculares, que ele ressuscitou. Mas isso aconteceu também conforme as Escrituras, conforme a palavra. Jesus é o Verbo encarnado, por isso tudo na vida dele tem consonância direta com o espírito da palavra, e ele é o cumprimento das profecias, conforme o livro do Apocalipse diz que o Espírito de Jesus é, de fato, o cumprimento de todas as profecias. Jesus, e tudo que ele manifesta, é o cumprimento de todas as profecias. Então, Paulo está dizendo aqui, eu passei a vocês uma informação histórica que eu recebi. E ela foi assim, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E mais do que isso, eu passei a vocês o testemunho ocular daqueles que tiveram a experiência histórica de ver, de apalpar, de tocar no Jesus que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia. E apareceu a Pedro, que aqui é chamado de Cefas, que é o nome aramaico dele. Apareceu a Pedro, apareceu aos discípulos, aos apóstolos todos, apareceu a outros turnos, conforme as narrativas dos evangelhos nos mostram,
E ele chega a dizer, chegou a um ponto que ele apareceu a 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda está vivo hoje, embora alguns já tenham partido para a eternidade, a maioria vive enquanto eu estou escrevendo isto. Gente que comeu e bebeu com ele depois que ele ressuscitou de entre os mortos. Foram testemunhas oculares e simultâneas de manifestações dessa grandeza do Cristo ressuscitado, durante 40 dias, se manifestando aquela comunidade de discípulos da fé, ali em Jerusalém e na Galiléia. E aí depois que ele diz isso tudo e vem seguindo, ele foi visto também por Tiago, que era o próprio irmão na carne de Jesus, que se tornou o principal porta-voz da igreja de Jerusalém depois de um tempo. E depois de ter sido visto por Tiago, ele diz, ele foi visto também por mim. E ele nem leva em consideração o hiato de aproximadamente 15, 20 anos que houve entre a última manifestação de Jesus, quando ele foi assunto aos céus no Monte das Oliveiras, falando com os seus discípulos, e o que acontecera com ele, Paulo, uma década e meia, pelo menos, depois, quando ele ia andando com cartas nas mãos de Jerusalém para Damasco, na intenção de prender discípulos de Jesus, torturá-los, obrigá-los a blasfemarem do nome de Jesus, quando no meio da estrada ele vê uma luz que circunda todos, e todos os que estavam com ele viram a luz, e ele ouviu uma voz que os que estavam com ele ouviram de maneira não compreensível, mas ouviram toda a manifestação fonética de uma fala. E Paulo, no entanto, ouviu a voz falando com ele em voz hebraica, lhe dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu por terra de sua montaria e, prostrado ali no chão, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E ele ouviu aquela voz que lhe dizia, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, aí em Damasco, aonde te dirão o que te convém fazer. E ele, guiado pela mão, foi levado para Damasco, aonde ficou sem comer e nem beber por uns dias em jejum, até que o Espírito Santo falou a um homem chamado Ananias, dando o endereço da casa onde Paulo estava em Damasco e guiando por mãos invisíveis Ananias até lá. E Ananias entrou, falou com Paulo, caíram umas escamas dos olhos de Paulo, e Paulo foi batizado por Ananias e comeu, bebeu, sentiu-se fortalecido e começou igual um trator, um caterpillar de Deus, a pregar o evangelho para todos os lados, revolucionando o mundo dos seus dias, subvertendo ordens, plantando a semente da palavra de Deus sob as barbas de César, sob o trono, nas bases mais radicais, nas vísceras do Império Romano, sobretudo porque estava atingindo as cordas mais profundas dos corações das pessoas. De modo que ele, sem levar em consideração nem esse ato de 15 anos, nem a ascensão, que no certo sentido dá uma espécie de formalidade, a ida de Jesus aos céus em glória, fecha esse período de 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Ele não leva em consideração esses calendários, nem nada disso. Ele simplesmente diz que o mesmo Jesus que apareceu a eles, apareceu por fim, depois de todos. 15 anos depois, como se 15 anos não significassem nada, porque 15 anos não significam nada quando a gente encontra com Jesus. Depois de todos, ele foi visto também por mim, também por mim. E a primeira coisa que ele está ensinando é que ter tido o privilégio de conviver com Jesus historicamente no tempo e do espaço, como foi o caso aqui de gente como Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, Maria Madalena, Maria e mãe de Jesus, os irmãos dele, as demais Marias, a irmã de Lázaro, Marta, Lázaro, e quantidade enorme de outras pessoas, terem tido esse convívio, terem sido testemunhas oculares de todas as coisas, inclusive da ressurreição e da sua ascensão aos céus no Monte das Oliveiras,
não dava a elas, pela mera experiência da sensorialidade histórica, simplesmente pelo fato de que eles tinham comido com ele, bebido com ele, pegado nele, ouvido palavras vindas da boca eterna dele, não fazia nenhuma diferença. 15 anos depois, 100 anos depois, 200 anos depois, 2000 anos depois, se uma outra pessoa tiver o mesmo encontro com ele. Por isso esse gap, esse espaço de 15 anos é desconsiderado por Paulo. Ele não leva em consideração nem a agenda religiosa que se fez depois do Cristo que sofre, do Cristo que morre, do Cristo que ressuscita, da Semana Santa, do Cristo que ascende aos céus. Nada disso. Para ele foi visto por eles e depois de todos, também por mim. Como se tivesse sido no dia seguinte ou no mesmo dia à tarde. Porque Jesus está vivo, gente. Só se Jesus estivesse morto, é que esse pessoal aqui que o viu de modo ocular, histórico, espaço-temporal e sensorial, é que teria um privilégio adicional sobre nós. Mas Paulo vem aqui ensinar que não é assim. Que ele pode ser visto também por mim. E pode ser visto com a mesma qualidade ou com uma qualidade existencial melhor e mais profunda. Porque a julgar por Paulo, nós diríamos o seguinte: nenhum daqueles 12 apóstolos que andaram com Jesus 3 anos e 3 meses, 3 anos e 6 meses, foram testemunhas oculares de todas as coisas, do ponto de vista da manifestação existencial, do choque do encontro com Jesus, nenhum deles manifestou intensidade mais surtadamente apaixonada por viver e levar os evangelhos até o conteúdo do evangelho, até as últimas consequências, até os confins da terra, como Paulo, que nunca viu Jesus historicamente, mas que o conheceu no Espírito, e que acerca disso diz, escrevendo outra vez aos Coríntios, numa outra carta, que se um dia alguém havia conhecido a Jesus segundo a carne, só segundo a história, só segundo a informação, já agora não o deveria conhecer desse modo, mas o deveria conhecer no Espírito. Por que eu estou falando isso para você? Porque você está aí sentado e você é de uma geração que nasceu, por acaso, aqui no Brasil, que é um país de berço cristão, inicialmente por causa da presença católica no fundamento, e em séculos e séculos de educação católico-cristã no país, depois de 150 anos para cá, pela chegada, a proliferação das variáveis e vertentes da reforma protestante, até as expressões autóctones dos grupos neopentecostais brasileiros fazendo seu próprio sincretismo de muitas coisas. Você está sentado aí, nesse contexto todo, assim, igual um sapo que foi sendo fervido e nem notou que a água estava fervendo. E quando você nasceu, dependendo de onde foi, batizaram você, ou se algum dia você teve uma crise de consciência, ficou muito doído, fez muita besteira, e aí ouvi dizer de um amigo seu que tinha ido para uma igreja evangélica, aí você ficou curioso e acabou indo com seu amigo até lá, e aí viu uma chance de mudar de vida e ficou. E aí disseram para você que mudar de vida em Jesus agora era ir sempre à igreja, era ler a Bíblia, se você puder, o tanto quanto possa, era poder ouvir os programas de rádio da igreja no rádio ou na televisão. Se você quisesse mostrar consagração a Deus, você deveria se envolver com os departamentos internos da igreja, e aí você deveria ou cantar no coro, ou num grupo de louvor, ou se tornar líder do louvor, ou um dos líderes do grupo de louvor, ou do grupo de jovens, ou do grupo de mulheres, ou da reunião de oração, ou da visita hospitalar, ou presidiária, ou de qualquer outra natureza. E que se você ficasse assim muito próximo do pastor, da pastora, dos líderes visíveis deste grupo, você, podendo servi-los, você estaria recebendo bênçãos maiores de Deus ainda.
E você creu nisto e está frequentando o grupo, é tudo muito bom, é gostoso, as pessoas estão lá, depois que acaba tudo vocês saem para comer uma pizza, para comer um sanduíche, ninguém fuma, ninguém bebe, é um ambiente assim extremamente calmo, controlado. É verdade que às vezes as pessoas são meio fofoqueiras, se mordem um pouco, botam um monte de gente convivendo no mesmo espaço a vida inteira, elas acabam mordendo-se umas às outras, porque vão se alienando do resto da vida, do mundo, acabam rompendo amizades antigas, deixando de conviver com primos que não são da igreja, com outros que não têm a mesma crença, e vão se isolando naquele grupo, daqui a pouco vão ficando assim, pequenas, mesquinhas, e parece que o mundo inteiro se resume a aquilo que acontece naquele ambientezinho ali. E que Deus está preocupadíssimo com aquilo ali, do papel higiênico a qualquer outro departamento da comunidade. E o sujeito está me ouvindo aí e pensando o seguinte: não, mas esse negócio de dizer que se pode ter uma experiência com Jesus, que faça você poder dizer como Paulo, depois de por todos eles foi visto também por mim, é porque Paulo era Paulo. É o que dizem a você, não é mesmo? Tem gente que chega mesmo a dizer: você viu como aquele indivíduo era arrogante? Ele falou uma coisa que quase o comparava com o apóstolo Paulo, porque os católicos têm os seus santos oficiais, os evangélicos têm os seus santos emocionais e psicológicos, e Paulo é um deles. Assim como existe uma quantidade de pastores e líderes que são os santos das suas próprias igrejas. Eles é que dizem: ó, se você deixar de vir aqui, você não vai estar sobre a minha cobertura espiritual, a maldição vai cair na sua vida. Se você vier, você vai estar protegido. Ora, quem esse indivíduo se fez ser? Ele figura entre os santos padroeiros, os bruxos, os magos, os que acham que podem estender uma manta de proteção sobre outras pessoas. E os que creem nisso se colocaram numa perspectiva de fé doente pagã, que não é nem fé, é crença, é superstição. Então a maioria está nesse estado, e por isso quando se fala de Paulo, eles ficam pensando logo em alguma coisa que vem assim no segundo escalão de Jesus. Jesus, Paulo logo embaixo, por ali. Assim como para os católicos, a Virgem Maria está ali, em pé de igualdade. Ela tem um poder de intercessão mais sério. Porque as pessoas nunca acreditam, e esta é que é a verdade, nunca, que o Evangelho é para todos. Que aquelas pessoas que encontraram a Jesus eram um homem simples como você, eram pescadores, alguns eram indivíduos de reputação antiga não recomendada, alguns eram pessoas frágeis, alguns eram indivíduos sem horizontes, alguns eram pessoas amarguradas. Eles simplesmente encontraram Jesus. E quanto mais o efeito da realidade da pessoa de Jesus foi penetrando neles, mais transformados, alterados, revolucionados eles se tornaram. E quanto mais pela fé eles mergulharam no Evangelho com confiança, mais moldados, segundo Jesus, eles se tornaram, e mais do que isso, mais certos de estarem vivendo, respirando e comendo Deus eles estavam o dia inteiro. E é por isso que Paulo diz, 15 anos depois dos acontecimentos aqui de 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição serem narrados, ele se coloca em pé de igualdade depois disso. 15 anos depois foi visto também por mim. E ele prossegue dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele se sentiu menor porque tinha perseguido a igreja de Deus, não porque tinha encontrado com Jesus 15 anos depois. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, os demais apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E com essa confissão assim tão ousada, o que ele está dizendo é que esse espírito revolucionário dos apóstolos pode tomar conta da gente agora, não como um ativismo fazedor, mas como uma experiência existencial do Jesus ressuscitado. É disso que ele está falando.
É possível que algumas das pessoas que tenham visto a Jesus ressuscitado de entre os mortos, portanto, no tempo e no espaço, ante a possibilidade tátil, ante a visibilidade, tenham tido infinitamente menos experiência do poder da ressurreição do que Paulo, que não teve a experiência do testemunho ocular do Jesus ressuscitado, mas quando encontrou com Jesus no Espírito e foi iluminado pela luz celestial, a grandeza daquilo tudo foi tão profunda nele que ele descreve aquela experiência de 3 modos. Ele diz que foi como a criação do mundo no Gênesis. Que ele andando em trevas e de repente Deus disse, haja luz e houve luz. E ele começou a ver, ele diz em 2 Coríntios, aqui no capítulo 4, ele diz, escrevendo a Tito, que encontrar Jesus para ele foi como quem estava numa represa com tudo reprimido dentro dele e de repente a graça de Deus arrebentou aquela represa de resistência e o rio da vida correu para o coração, ele diz. Superabundou a graça de Deus, usando um termo grego para designar o arrebentamento de uma represa. Ele chega e define isso tudo aqui mesmo, nesta carta aos Coríntios, nesse capítulo 15 que nós lemos, dizendo que o encontro dele com Jesus foi como o ser tirado do ventre da mãe por fórceps. Quando ele diz que depois de todos foi visto também por mim que nasci como um fora de tempo. A expressão grega é trauma. Nasci no trauma, estava em sofrimento e a mão de Deus me arrancou dali. Esse é o significado de algo que pode se repetir em mim, que eu tenho visto se repetir na vida de muita gente, na minha própria existência. De modo que se eu encontrasse com Pedro, ele seria meu irmão. Eu sei que ele conhece a quem eu conheço, que ele conheceu aquele que eu conheço, que também foi visto por mim e pode ser visto por você. Depende da decisão interior do coração, de não ficar lambendo religião e brincando de sapo na panela fervente do cristianismo, que mata e não acorda ninguém. Mas se você tiver disposição de você mesmo ter a experiência de Deus, sabendo que Ele está vivo, ressuscitou de entre os mortos, por isso eu não preciso fazer nada, basta você crer e invocá-lo, e começar a ler a palavra dele, e pedir que ele se revele a você, ele vai se revelar a você aí onde você está. Disso eu tenho certeza absoluta, porque ele foi visto também por mim. E eu estou dizendo a você aquilo que eu conheço, aquilo que eu experimentei.